Você já se viu tentado por promessas de emagrecimento rápido com pílulas mágicas? Se perguntou se essas pílulas são realmente a solução fácil para a perda de peso? Será que você já considerou que existe algo mais eficaz do que simples pílulas? Hoje nós vamos desvendar as promessas por trás de todas essas pílulas milagrosas e como você pode alcançá-lo de forma efetiva e com consciência. Eu sou a Nath Nutricionista e estou trazendo para vocês uma nutrição com ciência e com consciência. Bora descobrir isso? Antes de aprofundarmos sobre as pílulas do emagrecimento, eu gostaria de falar para você que aqui nós vamos entender como funcionam as coisas e como emagrecer com saúde sem falsas promessas. Mas para isso eu preciso que você se junte a mim nesse caminho. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e não esquece de ativar o sininho para sempre receber quando nós trouxermos novidades. E se você conhece alguém que precisa dessa orientação, compartilha também. E já que nós estamos falando sobre transparência e verdades, comente aqui se você já passou por alguma pílula milagrosa ou se você conhece alguém que já utilizou uma pílula milagrosa que funcionou a curto prazo, mas não sustentou. Primeiro eu queria falar para vocês qual que é o pilar fundamental de qualquer emagrecimento. Se chama déficit calórico. O que é isso? Nós temos a quantidade de energia que nós consumimos e a quantidade de energia que nós gastamos. Quando essa quantidade de energia está equilibrada, nós mantemos peso. Se a quantidade de energia consumida é maior do que a gasta, você ganha peso. E se a quantidade de energia consumida é menor do que a gasta, você perde peso. Consequentemente, quando nós buscamos a perda de peso, você deve diminuir o consumo ou aumentar o gasto para desequilibrar essa balança de uma forma interessante para o emagrecimento. Para qualquer emagrecimento, nós precisamos diminuir o consumo calórico e aumentar o gasto calórico. Só assim você vai conseguir a perda de peso. O que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas fazem uma restrição muito severa a curto prazo e isso não se sustenta a longo prazo. Então ela consegue atingir um resultado muito grande no começo, mas quando começa a parar de restringir tanto, começa a voltar o ganho de peso, tendo então aquele famoso efeito sanfona, que é o não conseguir manter o peso a longo prazo. E existe uma série de pílulas mágicas que são vendidas aí para garantir essa perda de peso. E por que elas existem? Porque as pessoas não têm ainda a consciência de que o corpo delas é consequência de seus hábitos. Se você faz uma restrição, você diminui peso como consequência dessa restrição. Se você para a restrição e volta a comer como antes, o seu corpo vai ser reflexo disso. E assim ele vai voltar a refletir os seus hábitos atuais. Todo mundo quer entrar no padrão. Eu percebo muito isso e as pessoas não estão muito dispostas a criar o seu próprio padrão. O que é muito triste, eu quero muito que as pessoas comecem a se ver e se encontrar na beleza que tem dentro de si. E nós vemos de tudo por aí, dieta low carb, medicamentos que controlam a ansiedade sendo utilizados para o emagrecimento. São medicamentos que mexem com o nosso sistema nervoso central e estão sendo utilizados para o emagrecimento. Medicamentos que fazem regulação hormonal, que teoricamente eram para ser utilizados em doenças metabólicas, estão sendo utilizados para o emagrecimento. Tudo para favorecer essa indústria do modelo de corpo perfeito. E como nós podemos reconhecer então essas armadilhas do marketing que fazem a gente acreditar que as pílulas vão te ajudar sim a emagrecer e chegar no corpo perfeito,
que a sociedade impõe como padrão. O primeiro passo é entender que você tem que criar o seu próprio padrão de corpo. E o seu corpo é único. Você vai ter ele pro resto da sua vida e você tem que cuidar dele com amor. E só assim você se tornará a sua melhor versão. Segunda coisa é entender claramente que o seu corpo ele será sempre um resultado dos seus hábitos. Se você está numa fase que você pratica mais atividade física e come melhor, o seu corpo será reflexo disso. Se um ano depois você não estiver praticando a mesma intensidade de atividade física e não estiver comendo tão bem, o seu corpo será reflexo disso. E o foco deveria ser o quão bem você está se sentindo consigo mesmo e não o quanto o seu corpo está próximo do que a sociedade julga como padrão. E se, mesmo pensando nessas coisas, você ainda deseja perda de peso para se amar mais, você precisa sim fazer um déficit calórico. E como fazer isso de forma sustentável? Existem várias estratégias nutricionais para diminuir o teor calórico da dieta sem diminuir exatamente a quantidade de alimentos. Para isso, a gente tem que pensar na qualidade dos alimentos. Geralmente, alimentos de melhor qualidade têm uma densidade calórica menor. Então, se aproximar dos alimentos de verdade são uma excelente forma de você diminuir as calorias do seu dia a dia. Substituir alimentos processados por alimentos in natura é uma forma muito boa de você acrescentar vitaminas e minerais no seu dia a dia que vão favorecer aí o seu metabolismo, o funcionamento do seu corpo para que ele consiga metabolizar as coisas melhor e melhorar a função do emagrecimento e também diminuir o teor calórico da sua dieta. Outro ponto importante a focar é que não adianta você fazer mudanças muito fora do que o que você conseguiria seguir no seu dia a dia. Por exemplo, não adianta você começar a fazer um suco verde para substituir o seu café da manhã se isso é inviável dentro da sua prática do dia a dia e dentro da sua rotina. Você deve fazer mudanças que você consiga sustentar ao longo do tempo, uma vez que, como eu já falei, o seu corpo é reflexo e consequência dos seus hábitos. Por isso, você tem que focar na mudança de hábitos. Não adianta você mudar drasticamente uma coisa que você não vai conseguir manter. Outra forma de diminuir o teor calórico da sua alimentação de forma geral é reduzindo os líquidos calóricos. O que são os líquidos calóricos? São todas as bebidas que você bebe e que têm calorias. Por exemplo, refrigerantes normais, que não são zero, sucos naturais que contêm muito açúcar, sucos naturais com adição de açúcar, adicionar açúcar no café ou no chás. Todas essas coisas agregam em calorias para o seu dia a dia. E isso pode parecer que não, mas na soma faz muita diferença. Sabe aquele cafezinho que você toma aí 4 vezes no dia e em cada um deles você coloca uma colher de chá de açúcar? Na soma do seu dia, na soma da sua semana, é muito açúcar. E é uma coisa que, se você reduzir, vai fazer diferença sim a longo prazo na sua perda e manutenção de peso. Estamos chegando ao fim do nosso conteúdo de hoje e hoje nós falamos sobre coisas muito importantes para o emagrecimento. Não existem pílulas mágicas que favorecem o emagrecimento sustentável a longo prazo. Você deve ter uma mudança de hábitos, uma vez que o seu corpo ele é reflexo e consequência dos seus hábitos. Vimos também que nós não devemos nos encaixar dentro de um padrão não criados por nós e criar o nosso próprio padrão de corpo sentindo-se amada por nós mesmos. E vimos também algumas estratégias nutricionais para que você consiga fazer o déficit calórico, que é realmente o único meio de chegar à perda de peso. Eu espero que você tenha entendido que a chave de um emagrecimento sustentável e saudável não está em pílulas mágicas, mas sim em uma alimentação com informação e com consciência. Me conta o que você achou das informações que compartilhamos hoje. Você já passou por alguma experiência com pílulas mágicas de emagrecimento? Comente aqui embaixo que eu adoro ler e responder as histórias de vocês. Se você achou esse vídeo útil e esclarecedor, por favor compartilhe com seus amigos e familiares para que essa informação consiga chegar mais longe e impactar cada vez mais pessoas. E se você ainda não está inscrito,
inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para nos acompanhar nos próximos vídeos. Ah, e lembre-se, se você está buscando uma abordagem nutricional mais humana e que enxerga você como uma pessoa única, eu estou aqui para te ajudar. Confira nos links da descrição para saber mais como funciona os meus serviços de mentoria. Além disso, me acompanhe nas redes sociais porque sempre coloco algumas coisas por lá. Beijo da Nutri!